Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, boa tarde. Eu sou Joel Scali e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Oi, Frank Valverde, boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia aqui com Perspectiva na Rádio Brasil Atual. Hoje vamos falar de cultura de doação no Brasil. A cultura de doação no Brasil tem crescido ano a ano, mostrando que o povo brasileiro tem uma grande predisposição para doar, seja o seu tempo para ações do voluntariado ou mesmo contribuindo financeiramente para a realização de ações importantes para o desenvolvimento social do país. Isso fica claro na pesquisa Doação Brasil 2022, quando a mesma assinala que 84% dos brasileiros doam. Essa pesquisa, que já foi e está na sua terceira edição, foi uma iniciativa do IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, e é realizada pela Ipsos. Bom, vamos dar boas-vindas às nossas convidadas. Olá, Andréa Hofbüttel, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Não estamos te ouvindo, André. Muito bem, nosso contato. A Andréia, nós não te ouvimos. Ué, estava ouvindo antes e agora não ouve mais? Sim. Agora sim. Oi, Andréia, bom dia. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso programa. André, que é integrante Olá, do Joel. Movimento de Cultura e Doação, né, E Joel? nossa colunista semanal aqui no Perspectiva. É verdade, várias atividades, vários chapéus. Bom, mas eu estou muito contente dessa vez de ser entrevistada no programa. Eu agradeço muito o convite. É um prazer estar conversando com você, Joel, estar conversando com o Franklin, e eu sei que nós temos mais uma convidada. Sim, é a Kátia Gomes, responsável pela área de relacionamento e captação de recursos do Instituto Velho Amigo. Olá, Kátia, boa tarde. Olá, Joel, olá, Franklin, Andréia, boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite. Vai ser muito bacana a gente bater esse papo aqui hoje. Antes de começar a nossa entrevista, nós vamos para o destaque da semana. É isso, Joel. O destaque da semana é Prêmio Aplaude 2023 anuncia vencedores. Em cerimônia organizada pelo Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, 9 iniciativas do setor privado e do terceiro setor foram reconhecidas pelo Prêmio Aplaude 2023. O evento aconteceu no final de agosto e foi realizado pelo Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável. Foram premiadas e eleitas diferentes categorias. Entre elas, destaque para Instituto BRF, com Legado e ODS, Norx Hidro Brasil, destaque na pandemia, Fundação Cybertube, do Voluntariado do Ano, a Braskem em Engajamento, Bradesco em Diversidade, Sabesp em Educação, Itaú Social, Comitês que Inspiram e a Junior Achievement, voluntariado nas organizações da sociedade civil. A notícia completa você encontra no nosso site, foi escrita pela Luana de Andrade, Joel. A pesquisa Doação Brasil 2022 também revelou alguns dados que são importantes e devem ser melhores analisados, como, por exemplo, que 48% fazem doação em dinheiro e 35% doam dinheiro para as ONGs. Bom, Andréia, que outros dados você destacaria que são importantes nesta pesquisa realizada pela Ipsos? Tem vários dados importantes. Claro que esses que você destacou, que é o volume total da participação dos brasileiros em doação, é muito significativo. Quando a gente fala que 36% da população fez alguma doação para iniciativa, projeto, organização social, algo assim, nós estamos falando de mais de 42 milhões de pessoas doando recursos financeiros. E isso é muito representativo e é fundamental para a sobrevivência dessas organizações sociais, essas organizações ambientais e culturais. Mas tem outros pontos também interessantes que a pesquisa traz. Ela tenta entender qual é a visão que as pessoas, a população, a sociedade tem das organizações sociais, das ONGs, conhecidas como ONGs, né? E, infelizmente, nós registramos um retrocesso nesse ponto.
A gente já teve na pesquisa passada, que foi feita em 2020, né, refletindo muito o ano da pandemia, nós tínhamos uma opinião muito positiva das pessoas sobre a atuação das organizações da sociedade civil, das ONGs. E essa boa reputação que nós conquistamos, né, durante a pandemia, provavelmente pelo trabalho significativo que foi feito naquela época, nós não conseguimos sustentar. Infelizmente, a pesquisa de 2022 mostrou que os brasileiros não têm uma imagem mais tão positiva. Eles acham que nem todas as ONGs são confiáveis, e que nem todas levam benefícios a quem realmente precisa. Esse é um ponto de atenção trazido pela pesquisa Doação Brasil 2022. E quais são as razões desse retrocesso? Nós não temos a razão, a pesquisa não aponta diretamente qual é a razão, a gente não pergunta o porquê, ela é uma pesquisa quantitativa, né? Uma pesquisa como essas grandes que se faz para previsão, por exemplo, de eleição, ou pesquisas de opinião, né? Então nós não conseguimos nos aprofundar tanto. Nós temos duas possibilidades para esse retrocesso. O primeiro seria que essa boa reputação foi conquistada pelo trabalho, como eu já falei, durante a pandemia, mas também pela cobertura que a imprensa dava sistematicamente, diariamente, aos trabalhos realizados pelas ONGs. Essa cobertura não permaneceu passada a pandemia. Então, aquela imagem positiva que as pessoas recebiam diariamente pela mídia sobre o trabalho das ONGs deixou de chegar. Então, talvez a imagem que as pessoas tinham não era uma opinião tão consolidada. Quando elas deixaram de ser alimentadas por essa informação, elas retroagiram, voltaram a uma situação anterior. E nós não podemos esquecer também que nós tínhamos um momento político em que havia, em 2022, nós tínhamos no governo federal um atrito grande com as atividades de algumas ONGs, o que provavelmente também trouxe desgaste à imagem das ONGs. Então, nós temos essas duas hipóteses, não são coisas que a pesquisa trouxe, mas são hipóteses que nós, que analisamos os números da pesquisa, e deduzimos. Mesmo assim, 42 milhões de pessoas doando, fazendo uma conta assim, rasa, dá 10% da população brasileira. É um número expressivo. Na verdade, quer dizer, dá 10% não, né? Dá 20%, né? Nós estamos com... 20%, é verdade, não, é verdade. Dá 20%. A gente fala que é 36%, porque na pesquisa a gente não considera as pessoas com menos de 18 anos, porque... né, a gente não considera como doador, teoricamente, né? Ainda está na infância e juventude. Então, menores de 18 anos nós não consideramos, e também pessoas com família, com renda familiar abaixo de um salário mínimo. Porque nós também consideramos que uma renda familiar abaixo de um salário mínimo, lamentavelmente, essa pessoa está mais precisando de doações do que em condições de fazer doações. Então, quando a gente reduz essa amostra da população, a gente fica com menos pessoas e aí dá 36% desse grupo maior de 18 anos e com renda familiar acima de um salário mínimo, fez doação em dinheiro. Nossa, é um número realmente, como eu disse, expressivo, né? Nós temos margem para um crescimento de quanto, Andréia? Nós temos margem para crescimento porque a primeira pesquisa, a pesquisa Doação Brasil 2015, ela mostrou que 47% da população doou. A gente já teve um percentual maior de doadores de dinheiro para organizações sociais. Nós nunca tivemos um percentual maior de doadores se a gente somar todos os doadores, ou seja, quem doa bens, quem doa tempo e quem doa dinheiro. Nunca teve tanto quanto a gente tem agora, esses 84%. Porém, doadores de dinheiro para ONGs e projetos sociais, nós já tivemos mais, que foi em 2015. E que a gente tem que lembrar que nós estávamos num momento da economia completamente diferente do que nós vivemos em 2020 e em 2022. Nós fechamos 2014, por exemplo, com pleno emprego.
Então, você em 2015 tinha uma população muito confiante na situação econômica do país. A partir de 2015 para 2016, você começa a entrar em crise, veio o impeachment da Dilma, e daí nós tivemos uma sequência de momentos de muita crise, e que esses momentos de crise econômica acabaram comprometendo a capacidade do brasileiro de doar. Então, nós temos sim muito chão para crescer. Correto. E, Kátia, quero te colocar na conversa, quero que você também participe dessa conversa que está bastante rica com o André. Ela apresentou esse número, quer dizer, a pesquisa apresentou esse número, né, 36% doam dinheiro para ONGs, né? E eu te pergunto, é um número que eu acho que poderia até ser melhor, né? Claro, se a gente olhar a situação no Brasil, não, é um número considerável. Sim, mas poderia ser melhorado. E o que as ONGs poderiam fazer para que esse percentual aumentasse de doação, Kátia? Bom, a Andrea também, ela apontou uma questão que vai de encontro ao que você disse, né? Que é a visibilidade. O quanto as organizações conseguem demonstrar, a capacidade de demonstrar o que está sendo feito com o recurso. Tem 2 recortes na pesquisa que, para a gente, enquanto planejamento estratégico, para as organizações é muito importante. Foi ver que o número de doações trimestrais, ele aumenta, então o doador ele deixa de doar recorrentemente, mas ele doa com uma periodicidade, né, assim, de 3 em 3 meses. Então, a nossa estratégia de comunicação ela tem que ser investida aí, não mais em campanhas frequentes para doadores mensais, mas em campanhas para doadores que ele doa hoje, daqui a 2 meses ele doa de novo. Você nem compromete tanto a renda do doador e ele continua fazendo a doação. E a estratégia de comunicação. Por isso que aqui a gente tem o setor de relacionamento e captação de recurso. Para que você consiga melhorar esse relacionamento com o seu doador. Então, as organizações hoje, elas precisam investir um pouco mais nesse relacionamento com o doador, mostrar para ele o que está sendo feito com esse recurso, né, para gerar credibilidade, para o doador entender qual é o tamanho do impacto, e aí você vai conseguindo trazer mais doadores, além de investir nas estratégias de marketing digital, né, que é um desafio para todas as organizações. A gente ainda está entendendo como é que funciona o tal, mas é um caminho. Temos que investir em comunicação, né? Temos que investir em comunicação. Essa é fundamental. Já está bem claro. Essa é uma estratégia que as ONGs devem fazer, investir em comunicação. Joel. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Perfis de energia nuclear de 2023 mostram queda de consumo no Brasil. O Felipe Carvalho, direto de Nova York, tem as informações. O mundo possui 410 usinas de energia nuclear em operação e outras 57 em construção. Os dados foram divulgados pela Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA. Dentre os países lusófonos, o Brasil é o único que consta na lista, com 2 usinas em funcionamento e uma na fase de obras. Em 2020, apenas 2,5% da energia consumida no país vinha de fontes nucleares. O valor apresentou queda em comparação com 2010, quando representava 3,1% do consumo energético. Neste mesmo período, o Brasil ampliou o uso de bioenergia, segundo a IEA. O objetivo da agência é fornecer informações atualizadas sobre usinas, marcos regulatórios e políticas energéticas, refletindo as atualizações da indústria nuclear global. Com o lançamento da edição de 2023 dos perfis de energia nuclear por país, a IEA está reformulando uma plataforma web com dados oficiais, integrada ao banco de dados do Sistema de Informação de Reatores de Energia. Nela estão resumidos os aspectos organizacionais e industriais dos programas de energia nuclear dos Estados-membros participantes. A base fornece também informações sobre leis e regulações relevantes em cada país. Além dos destaques sobre cada nação, no novo portal os usuários podem encontrar detalhes específicos dos reatores, tendências históricas e estatísticas globais. Os relatórios dos perfis de energia nuclear por país são atualizados com base em informações fornecidas voluntariamente pelos Estados-membros da IEA. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Você está acompanhando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Agora chegou o momento da nossa enquete. Frank, qual é o resultado da enquete desta semana?
É isso, João. A cada programa nós fazemos uma enquete relacionada ao tema do programa. E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte questão. Você sabia que doação vai além de dinheiro? Né? Você doa tempo também. E as pessoas estão bastante conscientes disso, né, pela nossa enquete. 95% sim, né, perceberam que não é só você doar o dinheiro, que às vezes é importante também você doar o seu tempo. Né? O que precisa é as pessoas estarem lá na frente das iniciativas, né? Dando o seu trabalho, né? Isso é importantíssimo. Então, 95% disseram que sim, sabem que é importante também você doar o seu tempo e não só dinheiro. 5% disseram que não, né? Achavam que a doação é pura e simplesmente na área financeira. E além da nossa enquete, nós também abrimos espaço no Instagram, que a pesquisa é feita via Instagram. Nós abrimos o espaço naquela caixinha que tem no Instagram para perguntas, e as pessoas enviam as suas questões que nós fazemos às entrevistadas e entrevistadas, no caso hoje 2 grandes entrevistadas, né, para o nosso programa. E tenho aqui 2 questões, uma que foi enviada pelo Luiz Antônio e outra pela Jussara. De antemão agradeço tanto ao Luiz Antônio como à Jussara pela colaboração em enviar essas questões. E eu tenho aqui essas 2 questões, uma eu vou fazer para a Kátia e outra eu vou fazer para a Andréia. Vou começar com a Andréia, a questão que foi enviada pelo seguidor Luiz Antônio, que ele pergunta: de que forma as doações impactam nas ONGs, nas ações das ONGs, para ser mais exato? E aí, André, como é que você responde para o Luiz Antônio, né? De que forma que as doações impactam nas ações para as ONGs? Franklin, também agradeço a pergunta, mas eu queria, antes de responder, pegar uma caroninha na enquete que vocês já fizeram. Porque é muito relevante que as pessoas saibam que, claro, as doações de recursos financeiros, elas são fundamentais para o funcionamento das organizações sociais, e eu vou falar sobre isso. Mas além da doação dos recursos financeiros e da doação de tempo, também existe a doação de bens. Também existem outras doações, né? Quando você doa sangue, por exemplo, ou quando você doa órgãos, que são doações. A doação de órgãos é um tema que tá tão em pauta aí, com o caso do Faustão, do transplante de coração, né? A doação de órgãos. E tem outras doações. Você pode doar o seu prestígio. Quando uma pessoa que tem prestígio em alguma área comenta o trabalho de uma ONG, ou recomenda uma doação para uma ONG, e ela está doando o prestígio que ela tem para aquela ONG. E também você pode doar a sua rede de contatos. Quando você tem uma rede de contatos grandes e você posta o trabalho de uma ONG, você elogia o trabalho de uma ONG, você está doando essa rede de contatos que também vai conhecer a ONG. Então, doação é uma atividade bastante ampla, que tem muitas alternativas e sempre vão surgindo novas alternativas. Quanto ao impacto da doação para uma ONG, bom, uma das perguntas que a gente faz na pesquisa Doação Brasil é: você sabe que as ONGs dependem de doações de pessoas e empresas para funcionar? A grande maioria dos brasileiros sabe, ainda bem. Porque, basicamente, uma organização social, ela se propõe a resolver ou mitigar algum problema social. Ela não produz em si só riqueza. Então, ela vive de doações. Uma organização social, ela só consegue se ela receber doações. Então, para uma organização social, doação é como oxigênio, é o que ela respira. Ela abriu mão de fazer um negócio, ou de ter uma empresa, ou algo assim, ou ter lucro, para fazer o bem público. E para fazer esse bem público, ela precisa de doação. E acho que a Kátia sabe isso tão bem ou melhor do que eu, né, Kátia? Perfeito, olha só, e a pergunta que eu vou fazer para a Kátia, que foi feita pela seguidora Jussara, né, vai até, acho que aprofunda um pouco essa questão, né, porque a Jussara pergunta o seguinte, Kátia: como escolher para onde devemos doar, né, que acho que essa é a dúvida da Jussara, né, porque você vê uma infinidade, todas precisam, né, vamos deixar bem claro, né, todas as ONGs estão aí no Brasil atuando,
precisam de doações, isso é fundamental para a existência delas, e não só para a existência, como para a ação consciente e construtiva da realização dos seus trabalhos, né? Mas as pessoas falam, pô, mas será que essa ONG é confiável? Será que não é mais uma picaretagem, né? E você tem essas dúvidas. Então, como você pode esclarecer, no caso para a Jussara, eu acho que você responde, inclusive, uma centena de pessoas que têm essa dúvida. Querem doar, mas elas não sabem se a ONG que elas estão escolhendo é o melhor caminho ou não. Como é que elas podem fazer, Kátia? Bom, elas podem escolher a velha maneira ali das pesquisas, né, ali na internet, vai no Instagram da organização. Primeiro você tem que entender qual é a sua causa do coração, né, aquilo que te toca, aquilo que você acredita. Entendeu qual é a sua causa? É a infância, é o meio ambiente, é a causa idosa, que, gente, é o presente, digamos de passagem. A causa da pessoa idosa é o presente, viu? Então, escolheu a causa? Dá uma olhadinha no Instagram da instituição, dá uma olhadinha no Facebook da instituição, vê se a instituição tem programa de voluntariado antes de você começar a doar. Se você não se sente seguro, vê se ela tem programa de voluntariado, se você consegue fazer uma atividade. Conhece, né, o que a organização faz. Existem outras maneiras de doar também, né? Existe a Nota Fiscal Paulista, existem programas de pontos de cartão de crédito, você pode começar por aí, mas comece entendendo qual é a sua causa do coração, pesquisa, tenta fazer um voluntariado nessa organização para você se sentir seguro, e aí começa a fazer ali a sua doação e a participar da vida dessa instituição. É porque o doador, ele quer participar, às vezes ele quer mais do que doar, né, André? Ele quer participar da vida da instituição e existem várias formas. Então, entre em contato com a organização. Tenho certeza que qualquer organização vai receber a ligação de um possível doador e conversar com as pessoas e tirar todas as dúvidas. Pode fazer as duas coisas também, né? Pode doar dinheiro, né? Ou bens, como a própria Andréa falou, assim como também o seu trabalho, né? Acho que tudo isso é sempre muito bem-vindo pelas ONGs. E eu queria aproveitar também, para todos e todas, dizer que vocês podem participar do nosso programa, ficando atento às enquetes que nós colocamos no Instagram, e lá, né, tem um espaço adequado para você, na caixinha lá do Instagram, fazer as questões que nós fazemos, repetiremos as questões que vocês colocaram lá para os entrevistados e entrevistadas dos nossos programas. Faça como mais de 3 milhões de pessoas. Diga, André. Você quer complementar? Desculpa interromper. Eu quero. Posso complementar? Então, complemente, que aí eu finalizo aqui, passo para o Joel, porque nós temos também uma convidada especial no programa de hoje. Que bom. Então, eu vou falar bem rapidinho. É que eu escrevi um material, eu fui diretora de comunicação do IDES muito tempo, escrevi um material que são 10 dicas para como você deve fazer para checar a confiabilidade de uma empresa. De uma empresa não, de uma ONG, perdão. Então, se você receber um pedido para doação e está em dúvida, né, se você deve confiar ou não nessa ONG, você vai no site do IDES, lá tem publicações, e nessas publicações tem essas 10 dicas, que é um passo a passo bem simples, bem básico, mas eu acho que vale a pena. Maravilha. E concluindo, faça como quase 3 milhões de pessoas, sigam o nosso trabalho nas redes sociais, @Observatório 3 Setor no Instagram, no facebook.com/Observatório 3 Setor e youtube.com/Observatório 3 Setor. No caso do 3, sempre em numeral. Joel. Bom, agora o nosso contato é com a Marina Pechilivanes, na plataforma Educação para Gentileza e Generosidade. Boa tarde, Marina. Oi, Marina. Nosso contato agora é com a Marina Pechilivanes, onde ela está? Sim, agora apareceu. Tudo bem, Marina? Boa tarde, seja bem-vinda ao Perspectiva. Que alegria estar novamente com vocês. Sempre uma honra. O prazer é nosso, Marina, o prazer é nosso. A Semana Nacional de Educação para Gentileza e Generosidade começou como um sonho e agora se transformou na sua segunda edição em realidade. O que nós podemos esperar dessa semana, Marina? Bom, muito engajamento, muitas atividades. Nós estamos preparando uma programação especial de 1º a 7 de outubro. E essa semana surgiu com a seguinte ideia. Bom, é um mês de crianças, né? Outubro é um mês naturalmente, que a gente fala, né? O mês das crianças, tem o Dia das Crianças. E como o foco da nossa plataforma, a primeira plataforma brasileira de educação para gentileza e generosidade, é levar repertório na infância ou o quanto antes, nada mais apropriado que começar o mês das crianças falando sobre esse assunto para a gente falar com toda a sociedade. Então nós preparamos muitos materiais de engajamento. Quem acessar agora
gentilezagenerosidade.org.br, já começa a ter uma ideia do que vem por aí com uma programação visual nova, então um material diferente do material do ano passado, muito colorido, muito alegre, para que a gente possa trazer essa temática da gentileza, da generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania para todo dia. Essa é a nossa missão. Então tem música, tem diversos materiais, de material para replicagem nas redes sociais, até peças de comunicação como cartazes, camisetas, bottoms, para que todo mundo possa fazer a campanha acontecer. Quem está nos ouvindo quer participar, deve fazer o quê, Marina? Programe-se e acesse gentilezagenerosidade.org.br. Logo na home você vai encontrar um destaque, Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade. Clique, você vai ser direcionado para uma página onde todos os materiais estão disponíveis. E a nossa dica é que você fique de olho, porque ao longo desse mês, até chegarmos à semana, nós teremos um calendário especial de atividades e vou fazer aqui como se diz aí, um spoiler, né? Contar um pouco do que vem. Nós teremos um manual de conhecimento e autoconhecimento. Vai ser um material muito legal para quem acompanhando a conversa agora, né, os resultados da pesquisa, alegria, né, encontrar a Andréia e ouvir esses resultados dessa pesquisa tão importante e relevante para a conscientização de todos nós, né? E temos um material que ajuda muito as pessoas a se entenderem. Então, eu quero mudar o mundo, ou eu quero que o mundo mude por mim, mas eu preciso me autoconhecer primeiro. Então, nós também lançaremos, junto com esse manual, o teste dos 7 princípios. Então, fiquem de olho, acompanhem. Tem muito mais, tem curso de formação para jovens, tem várias novidades, não vou contar todas. Então, a dica é acompanhar gentilezagenerosidade.org.br, baixar os materiais que estão prontinhos e fazer a sua campanha acontecer. A diferença quem faz somos nós. Então, já é um grande começo acessar, refletir como você pode contribuir e fazer essa campanha se multiplicar. O Perspectiva vai ficar de olho no evento e a gente vai trazer você novamente para fazer um balanço e contar as novidades do que está acontecendo nesse evento. Marina, obrigado pela sua participação, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Muitíssimo grata e lembrem-se, né? Gentileza, generosidade, a gente pratica todo dia para que isso vire um hábito, né? São estes os 7 princípios que vão trazer para o mundo mais alegria. Até a próxima, muito obrigada. Até a próxima e parabéns pela iniciativa. Essa foi Marina Penchelivanes, da plataforma Educação para Gentileza e Generosidade. Muito bem, Franklin, agora nós vamos por o segundo destaque do programa, né? Perfeito. Outro dado também importante para a pesquisa Doação Brasil 2022 revelou que a geração Z, ou seja, aqueles jovens nascidos entre 1997 e 2010, se apresentam muito mais otimistas e positivos em relação às ONGs. Olha que interessante. Isso fica claro porque, quando perguntado se as ONGs levam benefícios a quem realmente precisa, 74% da geração Z responde positivamente, contra 58% da população em geral. Aí, o que faz a geração Z acreditar muito nas ONGs? Andréia? Joel, você só faz pergunta difícil, né? O que faz eles acreditarem? Bom, primeiro, eu acho que existe uma natural... Você já começou a responder, né, Andréia? Durante a pandemia, houve maior visibilidade das organizações, todo mundo, boa parte da população brasileira ficou em home office, né? Ficou em casa, no isolamento social, e os jovens tiveram a oportunidade de entrar em contato com as organizações que realizaram um trabalho muito importante, né? Relevante, né? Nesse período, né? Sem dúvida, eu acho, um ponto de virada na imagem que as pessoas têm das ONGs e no entendimento, sobretudo, que as pessoas têm das ONGs. Foi muito importante o que aconteceu naquele ano. Mas voltando a falar dos jovens, primeiro, os jovens têm uma natural inquietação, né? Eles querem modificar o mundo e ainda bem que eles querem, né? Não se conformam com o que eles veem aí, toda nova geração vem assim. Então, é natural que você tenha esse desejo, tanto que a pesquisa
perguntou para os jovens se, além da doação, eles se envolviam em outras atividades de defesa de causa. E 62% dos que doam, né, disseram que sim, que eles fazem outras atividades. Então, não é só a doação, eles realmente se engajam, e você tem uma geração que acredita mais no poder da cidadania e no poder de transformação do indivíduo. Então, as organizações da sociedade civil, as ONGs, são naturalmente esse caminho. Eles têm uma visão mais positiva das ONGs, eles têm uma visão muito positiva sobre a doação, e um dado interessante é que eles doam espontaneamente. Nós fizemos, aliás, nessa pesquisa, uma pergunta nova que a gente fez para os doadores foi: você doa só mediante um pedido ou você doa espontaneamente? Para nossa surpresa, 76% dos doadores disseram que doam espontaneamente, ou seja, eles têm esse desejo de doar, eles têm esse impulso de doar. É muito interessante, entre os jovens isso é maior ainda. Então você vê, os jovens, eles não doam mais dinheiro do que a sociedade em geral, até porque normalmente eles têm menos renda mesmo, é natural que assim seja, né? Quando você vai analisar o perfil do doador, normalmente você tem um percentual maior de pessoas mais velhas, porque elas acumularam um patrimônio, né? Mas os jovens, eles fazem muito voluntariado, eles doam bens, eles são muito engajados, essa geração. Kátia, falando em geração Z, né? Acho que é a geração que está aí, né? Que vai construir o futuro mais próximo. Eu queria te perguntar o seguinte: existe uma cultura de doação nas escolas brasileiras, talvez até por isso que os jovens da geração Z se coloquem mais aptos a estar doando, e, como disse a Andrea, de uma forma mais espontânea, ou se existe, né, essa cultura, ela é suficiente da forma como está sendo feita, ou precisaria ser atualizada e colocada de uma forma um pouco mais efetiva para, inclusive, melhorar essa participação da geração Z e de outras que estão vindo por aí também? Franklin, tem sempre algo a melhorar, né? A gente tem sempre algo para aprimorar e falar, sempre estimular mais a cultura da doação. O que a gente tem percebido aqui é que a gente tem tido, sim, um aumento ali das escolas, hoje ainda, principalmente escolas particulares, mas de movimentos para doação, doações materiais. Então, a gente é sempre procurado aqui no Instituto para essas campanhas de doações materiais em períodos temáticos do ano. Talvez a gente precise melhorar a comunicação um pouco ali com as escolas para pensar fora desses períodos temáticos, né? Porque a doação, né, André, a gente precisa o ano todo, não é só no Natal, não é só nesses períodos. Mas tem crescido bastante, e aí eu acho que cabe às instituições entender como é que a gente dá uma contrapartida para essas escolas nessa questão de conteúdo que a gente entregue, tanto para os pais que estimulam a doação ali com as crianças, né, com os adolescentes, com a geração Z, tanto com as universidades, né, que a galera está ali e elas têm procurado bastante cursos específicos para realização de campanhas. Tem entrado na grade de algumas universidades e de alguns cursos técnicos, o famoso TCC, um evento com doação para uma organização. De conclusão o famoso TCC hoje de alguns cursos é um evento, né, ali para as instituições. E aí não só doação material, mas também alguns cursos específicos, doação de horas, né, de trabalho. Aquele profissional que está se formando, ele tem que fazer algo relacionado àquilo para a instituição. Então, acho que a gente aqui tem que pensar o que a gente volta de contrapartida para esse profissional que veio trabalhar para a gente e para a instituição. Kátia, você colocou uma questão que eu acho importante, até essa questão da escola, né? Você falou do TCC, que o TCC realmente, muitas escolas até usam esse trabalho final para as pessoas aprofundarem estudos a respeito disso, e também tem uma outra questão, essa da doação do trabalho, né? Tem algumas instituições que até reconhecem, né, dentro da carga horária, você tem as disciplinas que você tem que cursar, o TCC que você tem que realizar, os estágios, e tem uma coisa que chama-se atividades complementares, né? E essas atividades complementares, às vezes, são atividades culturais que os alunos participam e apresentam relatórios, e tem algumas instituições que têm abertura, eu acho que é importante isso, eu acho que as ONGs podem trabalhar isso, de acordo com certos cursos, de utilizar esse trabalho voluntário
como uma atividade complementar. E o aluno pode incorporar isso à sua grade, ao seu currículo, né? São horas que ele tem que fazer, não tem como, se ele não realizar essas atividades complementares, ele não se forma, né? E então acho que as alunos podem começar a trabalhar com os cursos que abrem essa possibilidade. Joel, só para complementar esse dado da Kátia, que me pareceu importante. Você está acompanhando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que leva a você tudo sobre as organizações e informações importantes do terceiro setor. Para acompanhar o nosso trabalho, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é em numeral. Agora vamos para o destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor. Vamos lá. Brasil assume a 18ª posição do ranking mundial de solidariedade. De acordo com a pesquisa World Giving Index 2022, produzida pela organização britânica Charities Aid Foundation, representada no Brasil pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES, e que mede a solidariedade em 119 nações, o Brasil saiu da 54ª posição, que ocupava em 2021, e alcançou o 18º lugar no ranking. Também é notável que o número de 57 milhões de brasileiras e brasileiros que doam tempo, energia e talento em prol das causas sociais no país. Esses dados foram registrados pela pesquisa Voluntariado no Brasil 2021. Vale registrar também que o Brasil, pelo quarto ano consecutivo, subiu nesse ranking, pulando do número 54 para a 18ª posição. Isso é muito importante, e esses dados todos, para quem quiser se aprofundar, vai encontrar essa matéria no nosso portal, que é observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E, Joel... E vamos repetir, antes de passar para a nossa música, né, no horário musical do programa, é importante repetir rapidamente com as nossas convidadas. Perfeito. Esse destaque do portal do Observatório. Vamos lá, André. O que você disse desses números aí? O Brasil foi 18º na posição do ranking mundial de solidariedade. Esse número confirma o número da pesquisa Doação Brasil, né? Eles casam um com o outro. Quando a gente vê que 83% da população fez algum tipo de doação, significa que a gente realmente aumentou, né, a quantidade de pessoas que desenvolvem alguma atividade solidária. Portanto, faz todo sentido estarmos pela primeira vez entre os 20 países mais solidários do mundo. A gente precisa saber se a Kátia está sentindo isso na organização dela ou não, se isso está se refletindo na organização dela. Você surpreendeu isso, Kátia? Até porque é o quarto ano consecutivo que o Brasil vem subindo, né, nesse ranking. Verdade. Né? Essa posição do Brasil surpreendeu você, Kátia? Você esperava um número melhor? Não. Por conta da pesquisa também não surpreendeu muito. A pesquisa em si me surpreendeu. Com relação à questão da doação financeira, né, da doação em dinheiro. Mas a solidariedade não. A gente tem encontrado aí no caminho, no percurso, muitas pessoas querendo movimentar para a transformação e andar junto com as ONGs. Acho que a gente pode crescer mais na questão das doações em dinheiro, mas a doação como um todo, a gente tem sentido as pessoas querendo fazer algo diferente, né? Não tem como a gente não lembrar do tempo de pandemia, que muito infelizmente se perderam pelo caminho, e já choramos muito pelos que se foram em função da pandemia, né? Pandemia de Covid-19. E eu pergunto para vocês, né? Para André e para Kátia, que balanço pode ser feito sobre doação nesse triste período pandêmico que não só o Brasil, o mundo inteiro viveu? André. Olha, o ano de 2020 ele foi muito peculiar nas doações, porque o que aconteceu foi uma insegurança muito grande por parte da população. Então você teve uma retração forte da doação de pessoas doando recursos financeiros, uma dificuldade das pessoas fazerem trabalho voluntário, porque elas não podiam sair de suas casas, e mesmo para doar bens era difícil. Então, você teve muita gente se sentindo inseguro
com a situação, assustado, com medo do futuro e não conseguiu doar. Você teve uma outra parcela que se esforçou muito para doar, que se sentiu muito chamado a doar. Então você tem que as classes mais altas, elas fizeram um salto, assim, elas doaram 57% das classes mais altas doou, foram percentuais muito altos, né? E as empresas doaram muito, né? Chegou um momento em que as empresas se sentiram chamadas a doar, as empresas e também as fundações, os institutos empresariais. Então foi um perfil um pouco atípico. Nós registramos naquele ano uma doação de R$1 bilhão, que foi a doação que o grupo Itaú como um todo fez, uma doação muito grande. Então nós tivemos volumes de doações grandes, mas com um perfil atípico, porque normalmente, esse é um dado muito interessante, as pessoas doam mais do que as empresas. Se vocês pegar o bolo todo, você pegar o bolo todo de doações feito por pessoas, por exemplo, em 2022 foi de 12,8 bilhões, a pesquisa Doação Brasil apontou. Quando você vai no Censo GIF ou no BISC, que são as pesquisas que apontam as doações de empresas, você tem um volume já chegou a ser de 8 bilhões, mas tem um volume de 5 bilhões, 3 bilhões, ou seja, é um volume muito menor do que o que as pessoas doam, todos os brasileiros individualmente doam. Mas em 2020 você teve um perfil muito diferente, desequilibrado. Agora, eu acho que essa solidariedade que foi despertada em 2020, ela trouxe muitos frutos positivos. E mesmo a opinião sobre as organizações sociais, que a gente disse que está pior do que estava em 2020 agora, mas ela ainda assim é muito melhor do que ela era em 2015. Então, o legado de 2020 para a cultura de doação foi positivo. A cultura de doação. Infelizmente, como o próprio Franklin falou, para a história em geral não foi positivo. Né? Correto. E, Kátia, no caso de vocês aí no Instituto Velho Amigo, né, a gente sabe que o Velho Amigo está voltado mais para os idosos, né? E os idosos, inclusive, foram, digamos, a categoria da sociedade, né, a faixa etária da sociedade, assim, que ficou, digamos, na linha de frente das vítimas, né, mais atingida, exatamente, já, mais atingida aí. No caso de vocês receberam, como é que foi a cultura de doação, a doação nesse período de pandemia para o Instituto Velho Amigo? A gente viveu ali um período muito específico, né? Porque a pessoa idosa ela entrou em evidência porque era público de risco. E aí a gente aumentou em 60% a nossa captação passiva, que as pessoas nos procuravam porque sabia que a gente atua com pessoas idosas. Então, para a gente teve um pico de elevação de doação, que ele caiu bruscamente também, né, logo em seguida. Assim como teve um pico muito rápido alto, a gente teve um pico muito rápido baixo também. Então, para a gente hoje o desafio é conseguir fazer a manutenção com esse mailing do período de pandemia, que começou a doar para a pessoa idosa, né, que começou a doar para a causa do envelhecimento. Então, é até estranho de falar que a gente teve um período positivo no meio da pandemia. Graças a Deus, a gente não perdeu, né, nenhum dos nossos atendidos aqui. A gente conseguiu levar tudo para o virtual, inclusive com um grupo grande de voluntários. Então, o voluntariado ele é extremamente importante. Além das doações financeiras e materiais, a gente movimentou ali quase 500 voluntários nesse período de pandemia, com telefonemas. A gente criou um projeto que o voluntário ligava para a pessoa idosa e é ele que fazia com a gente ali a manutenção da convivência da pessoa idosa pela internet, né, ali né, pelo telefone. Então, a gente conseguiu crescer bastante o Instituto nesse período. Agora a gente está com o desafio de manter. Você disse que tem duas áreas distintas aí, né, do Velho Amigo. O do relacionamento e da captação de recursos. Ele foi criado, esses dois recursos que vocês encontraram, para resgatar aquilo que vocês receberam durante a pandemia? Exatamente. O momento de pandemia para a gente foi o momento que a gente aprendeu mais ali, né, dentro do Instituto. Foi o momento que a gente criou a área de captação de recursos, que era só uma ação de captação de recursos, e entendeu que a gente precisava também criar esse setor de relacionamento com o doador.
a partir desses programas que a gente foi fazendo de voluntariado, de inclusive perguntar para o doador se estava tudo bem, do doador vir e querer conversar com os idosos, com os atendidos. Ali a gente entendeu que a gente precisava se aproximar, de fato, desse doador. E no final, ali do período de pandemia, quando a gente estava no período de transição, que a galera estava voltando a trabalhar presencial, que começou a parar de ser voluntário pelas questões do dia a dia, fortaleceu a nossa ideia de que a gente precisava criar ali estratégias de ações de relacionamento com o doador. O IBGE revelou que nós estamos envelhecendo, né? O Brasil é um país já... Isso deve ajudar muito, né, a sensibilizar o doador a respeito de que nós seremos um país de idosos aí nas próximas décadas, né? Você sabe que não muito, porque se eu falar para você, pensa agora na palavra velho, provavelmente não vão vir coisas boas. Então, a gente ainda tem muito aquela ideia de que o velho é ruim, né? Tanto que você está falando Você tá muito falando em etarismo preconceito hoje. em relação ao idoso, né? Existe muito preconceito com relação ao idoso. Então, por mais que a gente diga o Brasil está envelhecendo, o mundo está envelhecendo, as pessoas não pensam que a gente tem que fazer algo a respeito disso, né? Elas pensam que vai ficar ruim, que vai ficar velho, porque velho é ruim. Né? A gente fez uma formação esses dias com uma empresa de que 80% trouxeram as palavras negativas com relação à palavra velho. Então, a pessoa não quer doar para o que é ruim, né? Ela quer doar para aquilo que é bonitinho. Então, a gente tem um desafio muito maior, que é de sensibilizar enquanto a isso, de que, olha, envelhecer é natural. Se você não envelhecer, o caminho contrário é você morrer. Então, a gente tem que preparar a sociedade para uma sociedade envelhecida positivamente, né? Porque senão, ou você morre ou você envelhece. O que você quer? Muito bem. Nós temos ouvintes no programa. Esse programa depois é colocado nas redes sociais. O que você diria para os nossos ouvintes a respeito? Por que eles devem investir no idoso e não na criança e no adolescente neste momento que o país vive? Nossa, que pergunta é essa, hein? Eu acho que assim, a gente tem que investir em todas as causas, né? Todas as causas merecem investimento. Mas por que mais do idoso agora? Tem vários contextos problemáticos. Mas se você for pensar, a velha frase, né, assim, de que eu falei antes que o idoso ele é o presente, a sociedade mais envelhecida é o futuro. Então, se a gente não cuidar, né, da sociedade que a gente tem hoje, do que a gente tem hoje, a gente não vai ter uma sociedade mais inclusiva para todas as idades. A gente vai continuar tendo uma sociedade seletiva, uma sociedade que julga, né, o velho, uma sociedade que não se prepara, falando das questões de acesso, uma sociedade que não prepara a saúde para ter uma pessoa idosa. Então, como que a gente está trabalhando os nossos jovens, né, as nossas crianças de hoje para ter um envelhecimento saudável e ativo no futuro? Então, investir no envelhecimento hoje é investir no seu futuro, no meu futuro, porque é um futuro envelhecido. E a gente precisa ter um futuro melhor, né? O Instituto Velho Amigo realiza um trabalho com quantos idosos? Mais de 3 mil pessoas idosas hoje, em 5 estados do Brasil. Mais de 3 mil pessoas. Tá aí. Quem está nos ouvindo já está bem motivado. São 3 mil idosos em todo o Brasil que são atendidos pelo Instituto Velho Amigo. Estamos entrando no quarto e último bloco do nosso programa de hoje, que aborda a pesquisa de doação no Brasil 2022, trazendo uma série de dados a respeito do ato de doar no Brasil. Bom, agora nós gostaríamos de perguntar para as nossas duas convidadas, né, a esclarecerem mais, né? Esse é o momento do ouvinte e das nossas convidadas, é o contato, é o espaço, né, Franklin, que a gente deixou para os nossos entrevistados a conversar diretamente com o ouvinte. Né? Todo mundo pode ser doador, por que eu devo doar? Agora eu já sei, eu vi o Instituto Velho Amigo, já doa, cuida de 3 mil idosos e quer chegar a um número maior, obviamente. Por que, Andréia, nós devemos doar mais no nosso país? E o que podemos fazer em relação à doação? Você trouxe um discurso muito importante. Quer dizer, a dimensão da doação, né? Não é só financeiramente, não é só com tempo, mas um órgão também. Você lembrou bem o que a sociedade está discutindo hoje na grande mídia. Por que nós devemos doar? Nós devemos doar porque nós não podemos ficar esperando que o governo traga todas as soluções e resolva todos os problemas.
Isso não é possível. Governar tem se tornado uma coisa cada vez mais complexa e mais desafiadora. Os governos têm problemas que transcendem as fronteiras, têm problemas como migração, como narcotráfico, como pandemias, como a sociedade está cada vez mais complexa e é mais complicado mesmo governar. Então, nós temos que fazer a sociedade que nós queremos. E quem faz a sociedade, transforma, procura soluções, são as ONGs. As ONGs, elas, além de ajudar a mitigar os problemas, ou levar ajuda diretamente, ela procura, as ONGs investigam soluções, elas procuram soluções para os problemas sociais, elas estão em contato com as comunidades, elas testam essas soluções, quando essas soluções funcionam, elas levam essa solução para o governo, propõem para o governo colocar. Então, se você quer viver numa sociedade melhor, fatalmente você tem que pôr a mão na massa e trabalhar para que essa sociedade seja melhor. Então, se você quer transformar alguma coisa, você não vai conseguir transformar sozinho, mas você pode ajudar quem está fazendo essa transformação. Por isso, é fundamental doar. E doar para todas as causas, como a própria Kátia falou, né? A gente tem que apoiar todas as causas. Eu gosto sempre de divulgar o Descubra a Sua Causa. Se você não tem uma causa, descubra qual é a sua causa. É um teste, www.descubrasuacausa.net.br. Você faz, é um teste divertido. Ele te diz quais são as causas mais alinhadas à sua personalidade, indica organizações confiáveis para você doar, para você fazer trabalho voluntário. Então, você realmente tem todas as possibilidades para se engajar e para ajudar a construir a sociedade que você quer viver. Por que é fundamental doar, Kátia, num país como o nosso? Bom, depois da Andréia, o que eu posso dizer, né? De que, gente, é muito isso. Você pode dizer que quer ampliar esses 3 mil idosos que vocês atendem aí no Instituto? Não só queremos, como precisamos, né? A gente tem um contexto exposto, que é um contexto de vulnerabilidade dessas pessoas idosas em risco social. Então, a gente tem um chamado, né? A gente tem um chamado para fazer mais pelo nosso país, pela nossa comunidade. Vamos começar pela nossa comunidade. Então, quando a gente se envolve, quando a pessoa se envolve em uma causa social, tem uma realização pessoal, né? Porque você está sendo agente de transformação. A gente só precisa achar que tipo de agente de transformação eu quero ser, né? Para um mundo melhor, para uma sociedade melhor, para uma sociedade mais inclusive para todas as idades. Os problemas e contextos sociais, eles estão aí para todo mundo ver. A gente não pode dizer que a gente não vê. Agora, cada um pode fazer um pouco. E aí, esse seu pouco, ele, junto com o meu pouco, junto com o pouco do Franklin, que vai virar doador, junto com o seu um pouco, junto com o pouco da André, ele vira um todo. Né? E esse todo é importante para as mudanças acontecerem. Gostei da palavra que você falou. Agente transformador. Franklin, para nós sermos um agente transformador e combater as desigualdades do país, a doação é uma ferramenta fundamental. Sem dúvida. Eu acho que uma das questões que até acho que a André e a Kátia podem aprofundar é você sendo um doador, aquilo você sai ganhando. Tá? Não é só quem recebe a sua doação que ganha, não. Você sai ganhando. Porque isso te faz um bem interno muito grande. Né? Você se sente muito melhor como um cidadão, que aquela pessoa que você vê que o que você está fazendo está atingindo a vida daquela pessoa, está modificando alguma coisa de positivo para ela, que ela está necessitando e você está dando. E isso te repercute para você internamente, você se sente melhor. Muito importante você lembrar disso, Acho né? que isso é importante também. Para quem doa é importante também. A dimensão humana, né, da doação. Exatamente. Né? Isso te traz um bem. Aí fala assim, tudo bem, vou ajudar. Não, você está se ajudando também, porque isso te faz um bem. Né? Você se sente melhor como um cidadão, como um ser humano. Isso é fundamental para você aqui neste planeta chamado Terra. Perfeito, Franklin. Agora, preciso encerrar esse programa, está muito boa essa conversa. 30 segundos para cada uma das nossas convidadas fazer o destaque final. O mais importante, você gostaria de deixar registrado, Kátia? No programa de hoje, falamos da pesquisa, falamos do teu trabalho no seu instituto. O que você quer deixar registrado aqui para os ouvintes do Perspectiva? Gente, vamos compartilhar as informações, né? Vamos falar para as pessoas que a gente está ouvindo, vamos compartilhar as coisas boas que a gente está fazendo. O dia de doar está logo aí, né? Em novembro, e doar é isso, não é só doar
dinheiro, é doar tempo, é doar escuta. Estamos no meio de Setembro Amarelo, vamos entender o que está acontecendo no mundo, vamos entender, enfim, onde a nossa presença ali, ela vai ser impactante, vai ser transformadora, e é isso, né, Joel? Vamos ser agentes de transformação social. Fizemos um programa sobre Setembro Amarelo, nosso programa que o Observatório tem na Rádio USP, viu, Kátia? Falando sobre suicídio, o aumento do suicídio no nosso país. Um tema muito importante e grave que está acontecendo no Brasil. Suas considerações finais, Andréia. Que bom ter aqui você num programa inteiro. Olha, eu que adorei participar desse programa e eu acho que eu vou pegar uma carona, vou me inspirar aí no que a Kátia falou. Uma coisa muito importante que todo mundo pode doar, além de fazer essa doação que nós estamos falando, é você falar sobre doação. Quando você fala sobre doação, quando você conta que você fez uma doação, você está dando um exemplo, você está influenciando as pessoas, você está levando as pessoas a pensarem sobre esse assunto. Que isso é muito importante. Muita gente simplesmente não pensa. Então, se você fala que você doa, você está estimulando, você está levando, mesmo que a pessoa na hora, não, eu não quero, aquilo fica, né? Aquilo fica lá dentro, ela fica pensando nessa possibilidade. Então, é muito importante. Aqui no Brasil, nós não temos o hábito de falar que doamos. Nós achamos isso feio, que parece que você está querendo se promover, dizer que você é o bom, você é o ótimo. Vamos deixar de lado essa ideia, vamos trazer a doação para a conversa do dia a dia, que isso só vai nos ajudar a aumentar o bolo da doação e que as pessoas doem de forma mais consciente. O Perspectiva está terminando. Agradeço as participações de Andréa Aufbuter, integrante do Comitê Coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação e colunista do Perspectiva, a Kátia Gomes, responsável pela área de relacionamento e captação de recursos do Instituto Velho Amigo. Muito obrigado a vocês, todos que nos acompanharam. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta, bioconstruções. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.